Se você é do marketing e não sabe ainda onde focar os seus esforços na sua estratégia, ou mesmo se o que você está fazendo vai mover o ponteiro em questão de impacto, esse vídeo é para você. Eu vou ensinar aqui para você 5 passos que você pode fazer um bom diagnóstico de marketing, você pode fazer um bom diagnóstico de métricas sem precisar ali ser gênio da matemática ou usar nenhum software complicado. Poderia estar cobrando para ensinar isso, mas agora você vai poder aprender aqui no canal de forma muito acessível. Mas quem sou eu? Eu sou Fernanda, sou especialista em Marketing Analytics e Head de Growth com mais de 10 anos de experiência em empresas como Itaú, Nubank, 99, onde eu ensino e mostro para diretores de marketing como que eles podem tomar melhores decisões utilizando a análise de dados, e você vai ter a oportunidade de aprender isso também comigo. Então, se você se interessa por esse assunto de análise de dados, você quer se desenvolver na carreira, quer ser um profissional bem remunerado, bem pago e procurado pelas empresas dentro e fora do Brasil, faz a inscrição aí no canal e dá like nesse vídeo, porque você vai ter contato com um universo que provavelmente você nunca teve contato antes e vai abrir ali os seus horizontes para você ganhar mais, beleza? Então, vamos começar aqui a falar o porquê que fazer esse diagnóstico, você saber identificar as alavancas de crescimento é altamente importante. Então, provavelmente você já deve ter se deparado na sua carreira, mesmo se você for uma profissional que está em agência ou alguém que está trabalhando no corporativo, recém-promovido, que parte do seu trabalho não é só operacional, e na verdade você deveria sair do operacional, né? Você deveria estar entendendo quais são as principais alavancas de crescimento que você pode mexer e onde que estão os principais pontos de problema para que você possa focar a sua estratégia no quê? De otimizar esses pontos ali de problema para o seu funil de marketing, para a sua estratégia geral de growth tá melhor. Mas como que você faz isso? Muita gente usa o quê? Usa uma técnica, na verdade nem a técnica, usa o método freestyle. O que seria esse método freestyle? Seria algo que a pessoa olha ali, escuta o que o gerente está falando, o que o gestor está falando e fala, nossa, eu vou obedecer e vou fazer o que o gerente está falando sem fazer uma análise crítica. Isso é errado. Na verdade, você tem que ir num processo ali, é um processo que eu uso com os meus clientes de consultoria, eu aprendi com consultores estratégicos aí que foram formados nas melhores escolas de negócio aí no mundo, e eles passaram para mim que não, tem um processo ali e eu vou explicar para vocês e é muito sucesso. Outra coisa que muita gente faz também quando é recém-promovido é focar os esforços nas áreas onde tem maior expertise. Geralmente, no caso, é a mídia paga. Eu sou especialista em mídia paga, eu comecei a minha carreira com Meta Ads, então eu vou consertar o problema usando Meta Ads ou outro canal que você tenha familiaridade. Isso também é errado, porque pode ser que esse canal que você tem expertise não seja a principal alavanca, e aí você está colocando tempo, você está dando expectativas erradas ali para o seu cliente, para o seu chefe, que o problema dele vai ser resolvido, mas você está resolvendo o problema errado, o ponto errado. Ou seja, você não vai gerar o resultado que você quer, você também vai estar ali focando os seus esforços onde não faz sentido, que vai também acabando com a sua credibilidade. Então, por isso que esse framework que eu vou mostrar para vocês é muito importante. Mas antes de ir aqui para o mapa mental, se você quer aprender mais sobre isso e quer ter esse contato com conteúdos que vão ali te ajudar a expandir a sua carreira e vão fazer com que você seja bem remunerado, é só fazer a inscrição aqui no canal. Então vamos começar aqui nesse mapa mental, que eu gosto muito de explicar aqui com vocês com o mapa mental. Então, se vocês são novos aqui no canal, vocês vão ver que eu uso muito mapa mental, eu escrevo muito no papel. Por quê? Porque é essa forma que vai fazer você consolidar o seu conhecimento, tá? Então, já demos aqui um pouco de contexto, mas agora vamos falar como que eu sei e você vai saber onde focar os seus esforços, tá? Isso aqui é resultado aí de 10 anos de carreira. Mais uma vez, muito que o pessoal faz é o nosso método freestyle, ou seja, foca no que é especialista e não faz uma identificação das alavancas correta, ou mesmo vai fazendo o que o chefe mandar e o que é a percepção do chefe, então você não teve nenhum senso crítico até para entender se aquilo realmente era a melhor alavanca,
Ou você simplesmente tenta escutar a opinião dos outros, tenta ali fazer no chute e reza para ver se aquilo que você está otimizando é o que faz sentido. Todos esses são métodos, os famosos freestyle, e assim não vai fazer sentido também se você quer ser um profissional de renome reconhecido, porque profissional de renome tem método, tá? Então, qual que é o método que eu uso? Esse método, na verdade, a gente vai aqui vamos analisar duas coisas, tá? Então, sempre quando eu vou fazer um diagnóstico, o que eu analiso? Eu analiso os aspectos de marca e os aspectos técnicos, tá? Quando você vai falar de aspecto de marca, vou fazer ali um vídeo específico sobre isso, então se você quer um vídeo sobre isso, coloca ali nos comentários, seriam alguns atributos de marca. O quê? Posicionamento, então como a sua empresa é percebida e onde que é o lugar que ela ocupa na mente do cliente, messaging, copy. Então assim, na parte de marca existem essas questões da comunicação e que se eu fosse falar delas ia ter que ter um vídeo só para elas, tá? Então vamos assumir que na sua empresa você entrou, você fez o diagnóstico lá e a questão de marca você parece que vê que tá ok por enquanto, então não vamos tocar essa parte de marca por enquanto. Mas aí você tem um diagnóstico para fazer no quê? Em relação a aspectos técnicos. Então estou falando daquele profissional mais da mídia de performance, mais na parte de growth, que tem uma meta numérica, como por exemplo receita, número de clientes, custo por lead qualificado, que aí você tem que analisar esse aspecto mais técnico da métrica para ver se está andando certo ou não, tá? E qual que é o método que eu vou usar para resolver isso? Então, é um método que, assim, chama ali internacionalmente Thinking Backwards. O que seria isso? Um pensamento para trás, né? Vou explicar um pouco mais sobre esse conceito de backward thinking, né? E isso é muito usado por muitas empresas como Big Techs, a Amazon, por exemplo, tem até um documento deles sobre como que eles fazem diagnóstico com esse tipo de pensamento. Tem esse livro aqui muito bacana também, né, que é Thinking Backwards, The Art of Problem Solving in Business, que também vai te mostrar um pouco mais da metodologia, tá? Então, eu recomendo que você dê uma olhada nesses livros e se inspire neles, porque esse é o método que eu uso aqui também. E como que é esse Thinking Backwards? É basicamente, ao invés de você pensar da métrica inicial qual é o problema, você pensa no objetivo final, por exemplo, receita, e da receita você vai extraindo quais são as variáveis imediatas anteriores à receita. Então você, por que quer pensar para trás? Porque você começa da sua métrica que você quer melhorar, da sua métrica definição de sucesso, da sua estratégia de marketing e vai, na verdade, captando quais são os inputs anteriores dessa métrica acontecer para que você possa identificar esses inputs e veja qual deles ali precisa de melhora, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui num caso prático aqui. Primeiro, como eu disse para vocês, na métrica você tem que identificar no seu diagnóstico qual métrica principal a ser avaliada. Então, por exemplo, no caso da sua empresa é receita, então você vai falar, o seu thinking backwards, o seu pensamento para trás vai ser feito por receita. Ah, não, Fernanda, aqui a minha empresa ainda não tem essa maturidade, é custo por lead mesmo, então você vai começar do custo por lead. Não, porque a minha empresa, a métrica principal é retenção. Então você vai começar da retenção. Então você tem que entender qual que é a meta clara ali da empresa e a definição de sucesso. E tem gente que aqui já não sabe. Vai perguntar para o gestor qual que é a métrica de sucesso. Ah, tudo. Não é tudo. Qual que é a métrica principal? O que, assim, se você pudesse focar em uma coisa, qual coisa seria? Essa é a métrica que você tem que focar, tá? E aí, com essa métrica, a gente vai fazendo esse working backwards com uma árvore de métricas. Ou seja, se for receita, por exemplo, quais são os componentes da receita? Ah, Fernanda, receita é a quantidade de compras versus o ticket médio da cada compra. Isso você está pensando para trás. Da receita, você tira o quê? Quantidade de compras versus o ticket médio. Quantidade de compras é como? A gente tem a quantidade de compras dos clientes novos e a quantidade de compras dos clientes atuais.
Maravilha. Dos clientes novos, quais são as métricas que me dão a quantidade de compra de cliente novo? Ah, Fernanda, aí é a conversão do site, né? O quanto que clientes novos entram no site versus a taxa de conversão desses clientes novos. Então, você vai fazendo uma espécie visual ali de árvore de métricas. E aí, nessas métricas, você vai mapear o que você consegue controlar e o que você não consegue controlar. Eu, por exemplo, não consigo controlar tanto a receita em si, mas eu consigo controlar a conversão do meu site, eu consigo controlar o investimento em mídia, eu consigo controlar essas coisas com as minhas, né, com o meu time, com a minha estratégia. Então são esses pontos que são bons candidatos a alavancas, né? Então aí você já vai começar a fazer um mapeamento e depois dessa árvore aqui de métricas, você vai priorizar essas alavancas. Então, como que eu vou priorizar essas alavancas, né? Você vai ter mapeado lá, você vai ver por benchmark. Ah, Fernanda, por benchmark eu sei que essa taxa de conversão está muito mais baixa. Então eu sei que eu tenho uma boa oportunidade ali. Ah, Fernanda, eu sei que historicamente essa taxa de conversão poderia estar melhor porque já foi melhor historicamente. Então você tem confiança. Então aí a gente vai usar uma espécie de priorização muito conhecida no Growth, que é o ICE Score, né? Onde a gente leva em consideração impacto, confiança e esforço e dá pontuação para essas alavancas. E depois você vai ali desenvolver as hipóteses, o experimento e divulgar o seu diagnóstico, tá? Então, falei bastante, mas como que isso é feito na prática, né? Então, dei aqui esse breve overview, vou mostrar para vocês como que isso é feito e vamos fazer aqui uma árvore de métricas ao vivo, tá? Que é ali bem bacana para vocês entenderem. Maravilha, pessoal! Agora estamos aqui no nosso quadro para que a gente faça esse exercício, né, mais ali prático para a gente entender como que esse Thinking Backwards funciona ali em uma situação hipotética, mas uma situação bem comum aí no seu dia a dia, né? Então vamos supor aqui que você está numa empresa, acabou de entrar nessa empresa e vocês estão com um problema de CPL, né? Então o CPL da sua empresa está inflado e você precisa, enfim, saber onde que está ali o ponto que realmente você consegue melhorar dentro do CPL para você montar a sua estratégia, tá? Então a gente vai usar esse framework ali do Thinking Backwards de forma muito fácil. Então geralmente eu recomendo que vocês usem para fazer isso um papel e caneta, um mapa mental, vai no que você tem mais familiaridade. Eu vou usar aqui um tablet, né, para simular aqui o papel e caneta, né? Mas vamos começar, por exemplo, a falar do nosso CPL, né? Então, vou escrever aqui CPL, tá? Não liguem para minha caligrafia, tô ainda me acostumando ao tablet, mas vamos falar sobre o CPL que está inflado. Então, vamos colocar até uma flechinha aqui para cima do nosso CPL. E qual que é aqui, né, as métricas anteriores ao CPL? Então, a gente sabe que o CPL, ele é o quanto que você investiu, investimento, dividido pelo número de leads que você teve. Você, né, aí vai analisar. Maravilha, investimento. Teve alguma mudança no meu número de investimento ou continuou a mesma coisa? Geralmente, quando o CPL está inflado, a pessoa não aumenta o investimento. Na verdade, a pessoa diminui. Então, se o investimento permanecer o mesmo, qual que seria a nossa alavanca aqui? Seria a quantidade de leads. E aí, a nossa quantidade de leads, como que eu calculo essa quantidade de leads? Então, você vai fazer aqui o nosso mapinha aqui de métrica. E aí a quantidade de leads vai ser o quê? Vai ser a taxa de conversão do site versus o quê? A taxa aqui de acessos que o site tem, tá bom? Depois, maravilha, conversão de site é uma métrica que você controla, maravilha. Vamos ver agora essa questão do acesso. O acesso, ele é dado por duas variáveis aqui no acesso, tá? O acesso, ele é dado pela quantidade de cliques que você teve. Então, você coloca aqui cliques versus o quê? O seu connect rate. Tem gente que não considera, mas eu vou considerar aqui. Estamos considerando o CPL da mídia paga, tá? Aqui nesse caso.
Depois, o clique, o que que é? O clique, beleza. Mas aí o que que acontece? Os nossos cliques também, eles têm ali, né, uma métrica para trás, porque os cliques são relacionados também ao CTR versus o número de impressões. E impressões aqui é relacionado ao CPM, o quanto que você está pagando por 1000 impressão. Então, se a gente tem aqui um CPM, que é o dinheiro que você paga por 1000 impressões, a impressão é, na verdade, se a gente for levar aqui, é o dinheiro dividido por CPM versus 1000. Então, eu vou fazer isso aqui também. Maravilha. Então, aqui você tem o que? A nossa árvore de métricas. E aí, como profissional, o que que você vai avaliar aqui? Quais que são as alavancas que você consegue controlar? Conversão no site, você consegue controlar? Consegue. Então, isso aqui é uma alavanca. Acessos é uma alavanca de output. Você não controla os acessos, você controla as métricas antes do acesso. Então, aqui a gente controla o quê? A quantidade de cliques. O connect rate também a gente controla. Mas cliques, o que que a gente controla em relação a cliques? A gente controla o CTR. E a quantidade de impressão também. E como que você controla a impressão? Né, pelo dinheiro que você paga. E aqui, né, você pode também analisar o CPM para ver se ele ficou mais caro. Então, você, para analisar esse CPL mais inflado, o que que você vai perceber? Você vai indo métrica por métrica. Então, conversão do site aumentou ou diminuiu nos últimos tempos? Connect rate aumentou ou diminuiu nos últimos tempos? E aí você vai fazendo isso para cada passo aqui, para cada métrica que você, né, tem relacionada a esse CPL. E aí você vai perceber algumas coisas, algumas métricas se mantêm constantes, outras melhoram e outras métricas pioram. No caso do CPL inflado, você vai analisar o quê? As métricas que pioraram bastante. Então, vamos supor aqui no meu estudo, a conversão do site piorou bastante. O connect rate ficou igual, CTR ficou igual, o dinheiro ficou igual. Então, na verdade, o que está piorando nos últimos tempos? A conversão do meu site. E aí você vai entender, beleza, conversão do site. Eu tenho possibilidade de melhorar isso aqui? É uma alavanca controlável? No caso de que eu tenho time, tenho estrutura, tenho confiança de que posso melhorar essa taxa de conversão? Se sim, ela é uma boa alavanca para você começar a fazer ali os seus esforços em marketing. Caso não for tão controlável assim, aí eu recomendo que você ou escolha uma outra alavanca, que é a segunda pior que você tem para focar, ou que você entenda e estude como que você pode fazer para que essa alavanca seja mais controlável. É questão de processo, é questão de time, então também fazer um trabalho ali mais interno, né, para entender se tem alguma possibilidade de melhora ou se é algo mesmo não controlável, né? Então, é assim que você vai fazer o seu estudo. E aí, entendendo que a conversão do site realmente é uma alavanca, por quê? Porque, gastei a mesma coisa, o CTR está parecido, o connect rate também. A questão que fez o CPL ficar inflado é a taxa de conversão. Aqui você vai começar o quê? A fazer hipóteses pelo qual essa taxa de conversão está pior. E aí você, para fazer essas hipóteses, você pode usar o famoso GA4 para fazer um estudo ali, né, dos eventos, um estudo demográfico, as gravações de site através de Hotjar ou Clarity, né? Você pode fazer pesquisa, painel com o usuário, para aí descobrir as principais hipóteses pelas quais essa taxa de conversão do site ficou pior. E aí você vai priorizar essas hipóteses usando o quê? Usando o nosso ICE Score. Então você vai listando a hipótese e vê qual que é o impacto, se você validar essa hipótese,
a confiança, o quanto confiante você está nessa hipótese, e o esforço de você arrumar, né, caso aquela hipótese seja verdadeira, o quanto que você consegue fazer a implementação dessa coisa. Aí eu posso também fazer um vídeo aqui sobre a ICE Score para vocês, mas geralmente esse que é o processo que a gente vai fazer na hora de traçar esse diagnóstico, né? Então é um processo que eu geralmente faço no papel ou faço no Excel. Vocês podem fazer na plataforma que fica melhor para vocês. Então, pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido aqui, dei essa pincelada boa para que vocês façam o diagnóstico de vocês. Então, qual que é aqui a tarefinha de casa, que se vocês quiserem implementar isso logo, escolham uma métrica que vocês estão tendo problema ou alguma definição de sucesso. A gente precisa aumentar a receita, a gente precisa aumentar a taxa de conversão e faz essa árvore de métricas, faz esse caminho thinking backwards, porque aí você sabe exatamente o que você deve analisar mais a fundo, onde que você deve fazer as suas hipóteses, os seus experimentos, e aí você consegue também explicar ali para o seu gestor, mostrar para o stakeholder de forma muito mais assertiva e de forma clara o porquê que você está focando naquele lugar, tá bom? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem saber mais sobre o assunto, querem ali crescer na carreira, estarem preparados para as vagas super estratégicas e que pagam mais, façam aqui a inscrição no canal, dê um like nesse vídeo e vejo vocês até daqui a pouco.